Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Inianga. Cafezinho para acordar. Mas vamos lá. O que é importante hoje para esse vídeo? Caminhos espirituais, né? Vamos colocar dessa forma. E eu vou explicar sobre o que eu estou me referindo. Eu vejo um desespero, né? Um certo desespero das pessoas em consumir, né? Tudo quanto é tipo de conhecimento raso. Conhecimento raso, não é? Não que esses podcasts, né, hoje esses veículos de comunicação, essas plataformas, não estejam contribuindo para muita coisa, mas também está contribuindo de forma negativa em alguns aspectos. E eu vou explicar por quê. Uma coisa que eu aprendi muito nova, e foi a minha cigana que me ensinou, é ler mãos, que é a quiromancia. E ela sempre me ensinou sobre alguns sinais, algumas informações que existem nas mãos das pessoas, né? Aquilo que ela nasceu como destino e aquilo que ela nasceu, que ela está se desenvolvendo dentro daquele destino, tá? Mas destino existe? Sim, né? Não que ele não possa ser modificado. Quantas pessoas aí não modificaram seus destinos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, né? Só que o destino, aquilo que é programado no momento que você nasce, ele não muda, tá? Você pode, inclusive, tem pessoas que têm muita dificuldade na vida em alguns aspectos, e é justamente essa a questão, né? Essa é a questão. Muitas pessoas, eu vejo, né, a busca por aprender bruxaria, aprender magia, né? Porque, não, eu posso mudar o meu destino, eu posso mudar os acontecimentos, eu posso manipular, né, de acordo com o que eu quero. Muito bem. Bom, primeiramente, a principal base disso é saber como tudo isso funciona, né? Mas independente de saber como tudo isso funciona, existem pessoas que não têm este propósito. Não tem mão de magia. Tem outros aspectos, mas não esse. Tem pessoas, vejam, e isso é importante. Mas então tem que ter o dom? Sim, ela tem que ter nascido, sim, com esse propósito. Mas não tem como alterar isso? Olha, até tem. Não vou dizer pra você que não, né? Por isso que muita gente fica copiando receita de bruxaria, de magia, né? Fica repetindo, né? Grimórios, né? Vai funcionar 100%? Não. É aquilo? Também não sei. Talvez não. Talvez não seja aquilo. Talvez sim, ela tenha um propósito nesse sentido, mas não é aquela. Não é aquela linha. É outra. Esse é um ponto. O outro ponto é que de repente ela não tem nenhuma. Mas então para que as pessoas vão aprender? Por que as pessoas vão conhecer? Por que elas vão adquirir conhecimento, né, com relação às questões espirituais de forma geral? Porque, de repente, aquela pessoa,
ela teve um despertar que talvez ela nunca tenha tido nas vidas pregressas dela, né, no passado, tá? E ela está tendo agora. Então ela está iniciando esse caminhar. Pode ser que quando ela chegar numa maturidade, isso seja importante. Pode ser que para uma outra vida, né, uma reencarnação, ela dê continuidade, porque existe continuidade, com certeza. Ah, mas eu não vou lembrar de nada, né? De repente você lembra sim, fica algo meio que instintivo, né? Sem saber por que você está fazendo aquilo, ou tudo que você olhar, você vai entender como aquilo está acontecendo, porque você já vem com conhecimento prévio. Ou você nasce numa família que vai te dar oportunidades muito rápido para que você desenvolva isso, né? Isso é importante. Então, nem tudo é para todo mundo. Nem tudo. Ah, mas então para que eu vou aprender? Para que eu vou entrar na quimbanda? Para que eu vou entrar na umbanda? Para que eu vou entrar no candomblé, no ifá, no espiritismo, seja lá para onde vocês quiserem ir. Tem pessoas que buscam, por exemplo, questões holísticas, mais holísticas, meditação, né? Um xamanismo mais leve, talvez, né? Porque não que a bruxaria não seja xamânica, ela é, tá? Mas ela pode ser muito mais densa, tá? Muito mais profunda. Então quer dizer que você não vai também aprender, se você está tendo essa oportunidade. Olha, tem pessoas que inclusive é interessante, elas nasceram para ser escudeiros de, sim, sacerdotes, médiuns mais avançados, bruxos, magos, vocês sabiam disso? Tem pessoas que nasceram, que estão na Terra, para proteger essas pessoas. Sim. Que, por sinal, deve ser uma honra, né? Eu vejo dessa forma. Então, nem tudo é para todo mundo. Assim como as casas, eu vou colocar casas de axé, né? Porque tem vários tipos, várias coisas, né? O axé aí eu tô colocando de uma forma genérica, são as casas espiritualistas ou que trabalham com isso de alguma forma, elas também têm seus caminhos. Eu, por exemplo, não posso comparar os meus terreiros com qualquer outro. Não tá certo. Da mesma forma que eu não posso seguir como os outros. Não dá pra ter imitação, entenderam? Porque ela tem um caminho. O meu sacerdócio também tem um caminho, né? Então, não se abalem com isso. Ah, mas e se eu seguir a receitinha, né? Eu falo, né? Se vocês esperam aprender receitinhas comigo, esqueçam. Porque eu dou fundamento, não receita. Ah, eu vou imitar exatamente como ela faz. Né? Pergunta para os meus filhos se eles conseguem imitar exatamente como eu faço. Não. Porque às vezes eu estou fazendo um trabalho ali, eu tenho uma direção. E no meio do trabalho, eu escuto. Agora faz isso. Aí eu tenho que fazer alguma alteração ali. E eles fazem de propósito, eu já percebi isso. Por que já não me dá o caminho até o fim? Não. No meio do caminho ali agora, muda aqui, ó. Mexe aqui. Então, gente, nem todo mundo nasceu com mão de magia, por exemplo. Ah, mas se eu seguir a receitinha, vai dar certo? Também não necessariamente. Pode dar certo, pode dar muito errado, pode não acontecer nada. É o que eu brinco, né? Eu falo, se não acontecer nada, tá, agradeça. É sério, agradeça.
Porque o que chega de gente também que andou mexendo aí o caldeirão e, ó, se fu. E aí a gente tem que arrumar o caminho, não é pouco, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. Ah, então quer dizer que então eu não vou aprender nada. Não. Eu acho que o conhecimento, ele é sempre válido. Se você tem esse propósito, é outra história. Mas certamente, bom, primeiramente você não vai ser enganado, o que é muito bom. Porque tem muita gente, isso não é de hoje, gente, eu sempre falo, nós temos relatos aí antiquíssimos de charlatanismo, tá? Por isso que eu fiz aí a série dos marmoteiros, né? Não estou trazendo só marmoteiros, mas estou trazendo, né, também outros ocultistas, enfim, outros magos e tal, que também tinham suas limitações. Por exemplo, muitos eram sábios, não necessariamente eram magos, eles eram sábios. Eles tinham essa facilidade de entendimento, tanto que escreveram livros. Não quer dizer que eles fossem práticos, entenderam? Mas trouxeram conceitos, trouxeram caminhos para outros, que de repente tinham, sim, caminhos na prática. E aí você usa esse conhecimento como suporte. Agora, também tem pessoas que têm caminho para magia, para bruxaria, né? Ela tem esse dom, ela tem esse caminho, só que ela fode tudo. Ou porque foi mal orientada, ou porque não tem o conhecimento. Ela tem, sim, instintivamente a mão, o dom, né? Mas ela não tem a base. E ela fode tudo e se fode junto. Sim. Então é importante que vocês entendam isso, né? Tem, por exemplo, médiums que não são de incorporação. Na verdade, eu sempre falo, eu falo por mim, eu não gosto de incorporar. Para mim, e essa situação é muito ruim fisicamente. Eu falo para os meus médiuns, eu falo assim, não se preocupem em incorporar. Ah, mas eu só irradio. Axé, isso é perfeito. Porque isso se chama mediunidade telepática. E a mediunidade telepática, você pode usá-la 24 horas. Olha que beleza. Às vezes você tem que tomar uma decisão. Você recebe a informação. Você não está incorporado, né? Olha que beleza. Eu escutei isso esses dias de uma médium da casa, né? Porque ela ficava muito preocupada com isso. Aí eu expliquei essa questão da mediunidade telepática. E ela virou essa semana para mim e falou isso. Ela falou, olha, mãe, isso é mais útil. Eu falei, é muito mais útil. Então, gente, não se preocupem em imitar os outros. Sejam autênticos. O que é para o outro não necessariamente serve para você. Não necessariamente é para você. Às vezes o seu caminho é outro, é diferente. Por isso que eu, no terreiro, como sacerdotisa, eu não cuido das pessoas no mesmo balaio. Não tá todo mundo junto ali, não. É um a um. Eu tô olhando um a um. E eu falo para eles, não prestem atenção no outro. O outro é o outro, não é você. É igual mãe, né? Eu sempre falo isso para meus filhos. Ah, porque fulano pode. Mas você não é o outro. Você não é fulano. Você não é fulano. Você não pode. Ou não é a hora. Não é. Às vezes não é a hora. Às vezes a pessoa tem sim.
Mas ela não tem maturidade para aquilo. Então não é a hora. Porque, gente, mesmo na magia e na bruxaria, tem que ter maturidade. É o que eu falei, às vezes a pessoa tem o dom, mas ela consegue se fuder. Ela consegue. Eu falo por mim. Quando eu era muito nova, tinha vários dons. E eu me fudia toda hora. Toda hora. Aí até você questiona, fala, nossa, mas... Porque eu sei manipular isso, mas eu só me fodo, por quê? Porque não era a hora, eu não tinha a base, eu não tinha o conhecimento que eu precisava. Ah, vou abrir portal. Tudo bem. Nossa, eu tento fazer isso. Ah, é? Agora fecha. Ah, não sei. Então por que que abriu? Se você não sabe fechar. E tá errado? Não. E era um Deus acuda, tá? Já tô falando que era um inferno. Então, gente, é claro, eu dou muito meu exemplo, porque eu tenho exemplos de sucesso, e eu tenho exemplos de arregaçar, de se fuder. Por isso que eu dou muito os meus exemplos. E eu acho que eu precisei passar também por muita coisa para poder entender o outro. Porque é muito fácil você pôr o dedo na ferida do outro e fazer doer essa ferida, sem entender as razões que levaram ele a fazer aquilo, né? Então, passar por dificuldades que eu passei, por problemas que eu passei, sim, no meu caminho espiritual, né, até chegar aqui, eu vejo isso como muito importante, muito, né? Mesmo porque para ser sacerdotisa, eu preciso ter uma compreensão e uma empatia com o outro, né? Eu fico muito chateada às vezes quando eu vou olhar ou eu jogo, né, o oráculo, seja, os oráculos, né? Inclusive tem pessoas que têm o dom para oráculos, tá? Não necessariamente para meter a mão ali na macumba, mas tem dom pro oráculo. Eu fico muito chateada quando eu tô vendo qualquer um dos oráculos que eu jogo, ou às vezes a entidade me fala, ou eu tô vendo, né, a situação, e a pessoa sabe, a pessoa é gente boa, cara, é gente boa, e tá com macumba. Puta, eu fico chateada, tô falando sério, eu fico chateada. Fica na minha cara. Eu não me conformo. Eu falo, puta, que sacanagem, cara. Agora ela tem um problema. Um problema que de repente ela não precisava ter, né? Ah, mas então para tomar macumba tem que merecer? Claro que não. Ah, mas o inimigo. Inimigo é inimigo, né? Por que ele é teu inimigo? Olha, eu tenho vários. Eu brinco, né? Eu falo, se tem problema comigo, seja lá qual for o problema, porque às vezes o problema é tão fútil que nem eu acredito, mas ou porque eu falo mesmo, eu não tenho muita paciência às vezes, né? Às vezes eu não tenho, não. Às vezes a pessoa tá falando, eu tô até quieta, mas chega uma hora que eu dou uma, sabe? Eu perco essa, né? Eu chego num ponto ali que eu corto, né? Isso pode, às vezes, ofender o ego da pessoa, não sei. Às vezes você existe, eu falo, qual é o problema? Você existe, querido. Você existe, né? Enfim, eu brinco, faz fila aí, porque um a mais ou a menos faz muita diferença na vida. Então, eu mereço? Não sei. Não sei se eu mereço ter tantos inimigos, mas tem, né? Vai saber. Vai saber o que eu fiz pra eles lá, talvez na outra vida. Isso é inconsciente deles. Mas uma coisa é fato. Eu cheguei até aqui graças aos meus inimigos.
Eles me ensinaram muito. Não só sobre eles, mas a me defender. Então, de uma certa forma, sim, eu agradeço a existência deles. Com certeza. Se não fosse eles, não estaria aqui falando sobre isso com vocês. Certo? Então, cada um tem o seu propósito, gente. Não tentem atropelar ou imitar o outro. Não tente. Ah, mas eu amo as minhas entidades, né? Eu falo, você ama sozinho, porque eles não te amam, mas enfim, né? Eu amo as minhas entidades, eu tenho reverência por Exu e Pombogira. Muito bom. Isso não quer dizer que você tenha condições de ser um sacerdote no futuro. Ou ser um bruxo. Eles às vezes estão ali com você e a sua honra por eles é para te defender de inimigos, é para abrir seus caminhos em outras coisas na sua vida, em outras profissões, em outras, né, outros dons. Cada um tem o seu. Gente, tem gente que tem dom para cura. E não é só cura espiritual, não. Seriam ótimos enfermeiros, médicos, terapeutas. Olha que legal. E claro, se ele tiver conhecimento espiritual, né? Não que ele vá prometer a cura espiritual ou coisa do gênero, mas ele vai saber encaminhar, ele vai saber entender o que está acontecendo. De repente, aquela pessoa, ela tá com um surto psicótico, né? Inclusive, eu tenho um filho que ele é psiquiatra, e ele fala para mim, ele fala, muitas pessoas estão lá na casa de tratamento, né? E não, elas não têm, de fato, desenvolveu-se sim um problema psiquiátrico, mas elas são médios. Ele fala para mim. Ele fala assim, mãe, eles são médiums. Porque ele adquiriu conhecimento além da profissão deles. Entenderam? Tem outros médicos também, né? Que são filhos da casa. E muitas vezes é engraçado que às vezes eles estão fazendo cirurgia e vem ponto de Exu na cabeça. E é justamente na hora que ele não está conseguindo resolver. E ele resolve. E eles contam para mim. Mãe, eu tava lá fazendo a cirurgia, de repente veio o ponto, sei lá, do Exu dele, ou do seu Tata Caveira, ou de um outro Exu, somente de Calunga. E, cara, aquele negócio. Aí eu cheguei até a cantar. E eu resolvi o problema que eu não tava conseguindo. É dom. E ele alia esse dom que ele tem naturalmente com a espiritualidade e o conhecimento que ele adquire. Olha que legal. Tá vendo, gente? Nem tudo é uma só direção. Tá? Espero que eu tenha ajudado, contribuído para aqueles que ainda têm dúvida. Ah, eu sou advogada. Muitas vezes, sim, eu escutei sobre o que a pessoa estava mentindo, né? O que eu tinha que perguntar para a pessoa, que caminho que eu tinha que seguir naquele processo. Vocês sabiam disso? E eu tive sucesso. Então, gente, prestem atenção que nem tudo é o que vocês desejam. Vocês têm seus dons, todo mundo tem, mas não necessariamente é este dom de sacerdócio, magia, bruxaria, tá? Oráculos. Não, às vezes são outros dons. Ah, mas eu não descobri o meu ainda. Então vai tentando, você vai entender. Isso é pessoal, tá bom? Um beijo da Inianga pra vocês. Tchau, tchau.